Olá pessoal, conforme prometido, hoje eu vou falar sobre o tema eurofobia. O que significa eurofobia? Eurofobia é o ódio, aversão ou repúdio a europeus, à própria Europa e aos seus costumes. E a reflexão que eu gostaria de lhe convidar a fazer é a seguinte: porventura, existiria algum sentimento eurofóbico dos muçulmanos que vivem na Europa em relação a esse continente? Será que existe a chamada eurofobia? Eu vou trazer alguns dados para ajudar você a entender melhor se existe ou não, como eu acredito que exista. E a imprensa não, porque você não vê em momento algum a grande mídia falando sobre esse termo eurofobia. Vamos então a alguns dados. Em 2 anos, apenas 2 anos, foram 443 europeus mortos por terroristas muçulmanos em pelo menos 18 ataques terroristas e milhares de europeus ficaram feridos. Isso só em relação aos atentados que tiveram a sua consumação. Quanto a atentados terroristas que foram impedidos pelas polícias, pela inteligência dos países, nós não temos nem como mensurar. Foram com certeza diversos atentados que foram impedidos. Então, quase 500 europeus foram assassinados. Aí eu pergunto a você que está me assistindo agora: você viu, porventura, algum europeu matando uma muçulmana grávida por ela ser uma muçulmana, como aconteceu na Alemanha? São vários casos de crime, lógico que eu não vou contar todos, mas um exemplo de uma moça de 17 anos alemã, grávida de um refugiado e que foi ateado fogo ao seu corpo, ela viva, pelo refugiado e um amigo. E vários outros crimes que ocorreram. Você já viu um europeu degolando um muçulmano por causa da sua fé, como aconteceu na França, e também outros incidentes, né? Porque a imprensa não chama de atos terroristas, chama de incidentes. Você já viu europeus queimando diversas propriedades de muçulmanos, como acontece todo fim de ano na França, onde milhares de carros são queimados? A gente tem visto, e a imprensa nunca diz que é ataque terrorista, e isso todo ano acontece na França. Você tem visto isso? Você tem visto dentro das igrejas, dentro de instituições públicas na Europa, o discurso de ódio contra muçulmanos, como nós vemos e sabemos que a maioria das mesquitas tem os seus líderes espirituais muçulmanos fazendo discursos de ódio contra a Europa, porque na fé de muitos muçulmanos, a ordem que Maomé emite dizendo que deve ser inimigo dos infiéis, ela deve ser seguida ao pé da letra, então não pode ter nenhum tipo de amizade. O Ocidente é considerado, para o religioso muçulmano que segue a sua doutrina ortodoxa, é considerado o Ocidente terra da guerra, Dar al-Harb. É um local onde eles sempre terão guerra, segundo esses muçulmanos. Então, em várias mesquitas, há radicalização. Isso é um fato mais do que notório. E radicalização é ódio ao Ocidente, é eurofobia. E para você também entender melhor esse assunto, eu queria deixar claro que além desses clérigos, além dessas autoridades religiosas incentivando o ódio aos europeus, há um dado muito mais importante que você precisa saber e a imprensa não divulga, porque se divulgar é islamofobia. Apesar da islamofobia não causar uma morte, esse ódio, esse pretenso ódio, não causar uma morte de europeu, ou melhor, de muçulmano. Então, um outro dado importante que é preciso você entender é que os próprios governos muçulmanos, as próprias autoridades do mundo muçulmano fazem discursos de ódio públicos contra os europeus. E vou dar um exemplo aqui, um apenas, são vários. O presidente Erdogan da Turquia que pretende se integrar à União Europeia, um país de maioria muçulmana que não respeita os direitos humanos, que odeia e persegue, esse país persegue as minorias curdas, as minorias religiosas, principalmente as cristãs. É um país que está perseguindo seus próprios dissidentes políticos, enfim. Esse presidente, quando esteve em 2008, olha, antes da guerra da Síria, esteve em 2008 lá em Colônia, lembra de Colônia? Onde mais de 1000 mulheres foram estupradas por refugiados e imigrantes muçulmanos? E que isso só foi trazido a público depois que mais ou menos 140 foram
prestar depoimento informando o que aconteceu? Sim, Colônia, esse local onde há uma extrema violência sexual contra as mulheres e outro tipo de violência contra os europeus. O presidente Erdogan esteve em Colônia em 2008 e fez um discurso para pelo menos 16 mil turcos muçulmanos. E nesse discurso ele disse que a assimilação é um crime contra a humanidade. Entendam bem, é um crime contra a humanidade. Para um presidente muçulmano, é um crime o muçulmano se integrar, ter um bom relacionamento com o país que o acolheu como imigrante. Isso é um crime, porque na Sharia o ódio é o fundamental, não pode aceitar qualquer valor ocidental, é considerado um valor totalmente espúrio. Então, um próprio presidente diz que isso é um crime, né, está violando a Sharia para pelo menos 16 mil turcos que estão lá. E, não satisfeito, como o governo alemão não se preocupou, a imprensa não se preocupou com esse ataque eurofóbico de um presidente, quando foi em 2011, ele, em Berlim, ele faz um novo discurso dizendo para pelo menos 10 mil muçulmanos turcos que estavam vivendo na Alemanha que eles também não deveriam aceitar a assimilação, que eles já tinham a sua própria civilização, isso deveria ser resguardado, não deveria haver contaminação com a cultura europeia. Então, queridos, isso é um exemplo de eurofobia, e você não leu e não vai ler em jornal algum que isso é um ataque eurofóbico, vindo de uma autoridade que quer fazer parte da União Europeia, porque a realidade é essa, o mundo muçulmano quer que eu, você, a Europa, o mundo inteiro se submeta à Sharia, ou você se converte, ou então vai ter que ver como Jim, como um cidadão de segunda categoria, nessa ordem muçulmana que eles querem criar a nível global. Então entenda bem, você que está me assistindo, vamos nos unir, porque está existindo sim um ataque, diversos ataques eurofóbicos na Europa, e nós devemos denunciar o que está acontecendo, porque enquanto não houver uma reforma na religião islâmica, infelizmente os discursos vão ser esse, que a islamofobia é o mal do Ocidente, mas o mundo muçulmano é a própria paz configurada, quando a gente sabe que isso é um ledo engano. Então ficamos por aqui e nos vemos na próxima.